Uma ciência do comportamento. Os resultados tangíveis e imediatos da ciência tomam-na mais fácil de avaliar que a filosofia, a arte, a poesia ou a teologia. Como apontou George Sarton, a ciência é única ao mostrar um progresso acumulativo. Newton explicava suas importantes descobertas dizendo que estava de pé sobre os ombros de gigantes. Todos os cientistas, gigantes ou não, capacitam aqueles que os seguem a começar um pouco mais além. Isto não é necessariamente verdadeiro em outras atividades. Escritores, artistas e filósofos contemporâneos não são apreciavelmente mais eficazes do que os da Idade de Ouro da Grécia, enquanto o estudante secundário médio entende muito mais a natureza do que o maior dos cientistas gregos. Uma comparação entre a eficácia da ciência grega e da ciência moderna nem vale a pena ser feita. É claro, então, que há alguma coisa na ciência. É um processo intelectual único que produz notáveis resultados. O perigo é que as suas espantosas realizações possam esconder sua verdadeira natureza. Isto é especialmente importante quando se estende os métodos da ciência a um novo campo. As características básicas da ciência não se restringem a nenhum assunto particular. Quando estudamos física, química ou biologia, estudamos acumulações organizadas de informação. Estas acumulações não são a ciência mesma, mas os produtos da ciência. Pode não ser possível usar muito deste material quando entramos em um novo campo. Nem nos devemos permitir ficar enamorados dos instrumentos de pesquisa. A tendência é imaginar o cientista em seu observatório ou laboratório, com seus telescópios, microscópios e ciclotrons. Os instrumentos nos dão um quadro empolgante da ciência em ação. Mas, embora a ciência não pudesse ter ido muito longe sem os aparelhos que aperfeiçoam nosso contato com o mundo, e nenhuma ciência avançada fique desamparada sem eles, os aparelhos não são a própria ciência. Não devemos nos perturbar se os instrumentos familiares ainda estiverem faltando em um novo campo. Nem deve a ciência ser identificada com a medida exata, com o cálculo matemático. É preferível ser exato a ser inexato, e muito da ciência moderna seria impossível sem observações quantitativas e sem os instrumentos matemáticos necessários para transformar os dados em proposições mais gerais. Mas podemos medir ou usar matemática sem nenhum modo científico, tanto quanto podemos ser científicos, de um modo elementar, sem estes recursos. Algumas características importantes da ciência. A ciência é antes de tudo um conjunto de atitudes. É uma disposição de tratar com os fatos, de preferência, e não com o que se possa ter dito sobre eles. A rejeição da autoridade foi o tema do renascimento do saber, quando os homens se dedicaram ao estudo da natureza, não dos livros. A ciência rejeita mesmo suas próprias autoridades quando elas interferem com a observação da natureza. A ciência é uma disposição de aceitar os fatos mesmo quando eles são opostos aos desejos. Os homens refletidos talvez tenham sempre sabido que somos propensos a ver as coisas tal como as queremos ver, em vez de como elas são. Contudo, graças a Sigmund Freud, somos hoje muito mais conscientes das deformações que os desejos introduzem no pensar. O oposto do pensar querendo é a honestidade intelectual, um predicado extremamente importante do cientista bem-sucedido. Os cientistas não são, por natureza, mais honestos que qualquer outro homem, mas, como indicou Bridgman, a prática da ciência coloca na honestidade um prêmio excepcionalmente alto. É característica da ciência que qualquer falta de honestidade acarreta imediatamente desastre. Considere-se, por exemplo, um cientista que conduza pesquisas para verificar uma teoria pela qual já se tornou bem conhecido. O resultado pode confirmar sua teoria, contradizê-la ou deixá-la em dúvida. A despeito de qualquer inclinação em contrário, ele deve comunicar uma contradição tão rapidamente quanto o faria com uma confirmação. Se não o fizer, alguém o fará em questão de semanas, meses ou, quando muito, de uns poucos anos, e isto será mais prejudicial ao seu prestígio do que se ele próprio o tivesse relatado. Onde o certo e o errado não são tão fácil e rapidamente reconhecidos, não há uma pressão similar. A longo prazo, a questão não é tanto de prestígio pessoal, mas de procedimento eficiente. Os cientistas simplesmente descobriram que ser honesto, consigo mesmo tanto quanto com os outros, é essencial para progredir. Os experimentos nem sempre dão o resultado que se espera, mas devem permanecer os fatos e perecer as expectativas. Os dados, não os cientistas, falam mais alto.
As mesmas consequências práticas criaram a atmosfera científica na qual as afirmações são constantemente submetidas à verificação, onde nada é posto acima de uma descrição precisa dos fatos, e onde os fatos são aceitos não importando quão desagradáveis sejam suas consequências momentâneas. Os cientistas descobriram também o valor de ficar sem uma resposta até que uma satisfatória possa ser encontrada. É uma lição difícil. Requer considerável treino evitar conclusões prematuras, deixar de fazer afirmações em que as provas sejam insuficientes e de dar explicações que sejam puras invencionices. Entretanto, a história da ciência tem demonstrado repetidamente a vantagem deste procedimento. A ciência é, certamente, mais do que um conjunto de atitudes. É a busca da ordem, da uniformidade, de relações ordenadas entre os eventos da natureza. Começa, como todos nós começamos, por observar episódios singulares, mas rapidamente avança para a regra geral, para a lei científica. Algo muito parecido com a ordem expressa em uma lei científica aparece em nosso comportamento desde tenra idade. Aprendemos geometria rudimentar do espaço no qual nos movemos. Aprendemos as leis do movimento à medida que nos movimentamos, puxando, empurrando, atirando e apanhando objetos. Se não pudéssemos encontrar certa uniformidade no mundo, nossa conduta permaneceria casual, desordenada e ineficaz. A ciência aponta e complementa essa experiência ao demonstrar cada vez mais relações entre os acontecimentos e ao demonstrá-las cada vez mais precisamente. Como mostrou Ernst Mach ao traçar a história da mecânica, as leis mais antigas da ciência foram provavelmente as regras que os artífices e artesãos usaram para ensinar os aprendizes. As regras poupavam tempo porque o artesão experimentado podia ensinar ao aprendiz uma variedade de detalhes através de uma única fórmula. Aprendendo a regra, o aprendiz poderia lidar com casos particulares à medida que aparecessem. Em um estágio posterior, a ciência avança da coleção de regras ou leis para arranjos sistemáticos mais amplos. Não só propõe enunciados sobre o mundo, como enunciados a respeito de enunciados. Estabelece um modelo do seu objeto, o qual ajuda a gerar novas regras, da mesma maneira que as próprias regras geram novas práticas no trato dos casos singulares. Por algum tempo, uma ciência pode permanecer aquém deste estágio. O sistema científico, como a lei, tem por finalidade capacitar-nos a manejar um assunto do modo mais eficiente. O que chamamos de concepção científica de determinada coisa não é conhecimento passivo. A ciência não se preocupa com a contemplação. Quando já tivermos descoberto as leis que governam uma parte do mundo ao nosso redor, e quando tivermos organizado estas leis em um sistema, estaremos então preparados para lidar eficientemente com esta parte do mundo. Ao prevermos a ocorrência de um acontecimento, somos capazes de nos preparar para ele. Dispondo as condições nos moldes especificados pelas leis de um sistema, não somente prevemos, mas também o controlamos, causamos que um acontecimento ocorra ou assuma certas características. O comportamento como uma disciplina científica. O comportamento não é um desses assuntos que se tornam acessíveis somente com a invenção de um instrumento tal como o telescópio ou o microscópio. Todos nós conhecemos milhares de fatos sobre o comportamento. Realmente, não há assunto com o qual pudéssemos estar melhor relacionados, pois estamos sempre na presença de pelo menos um organismo que se comporta. Mas esta familiaridade é quase uma desvantagem, pois significa que provavelmente temos nos precipitado em conclusões que não serão comprovadas pelos métodos cautelosos da ciência. Mesmo que tenhamos observado o comportamento por muitos anos, não somos necessariamente capazes, sem ajuda, de exprimir uniformidades adequadas ou relações ordenadas. É possível que sejamos capazes de exibir considerável habilidade em formular conjecturas plausíveis sobre o que fariam nossos amigos e conhecidos em várias circunstâncias, ou sobre o que faríamos nós próprios. É possível fazer generalizações plausíveis sobre a conduta das pessoas em geral. Mas poucas destas generalizações sobreviverão a uma análise cuidadosa. Há, em geral, muito o que desaprender em nossos primeiros contatos com a ciência do comportamento. O comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas porque é extremamente complexo. Desde que é um processo, e não uma coisa, não pode ser facilmente mobilizado para observação. É mutável, fluido e evanescente, e, por esta razão, faz grandes exigências técnicas da engenhosidade e energia do cientista.
Contudo, não há nada essencialmente insolúvel nos problemas que surgem deste fato. Em geral, fazem-se diversas espécies de afirmações sobre o comportamento. Quando contamos uma anedota ou passamos adiante uma bisbilhotice, relatamos um simples acontecimento, o que alguém fez em tal ou qual ocasião, ela bateu a porta e foi-se embora sem uma palavra. A narrativa é apenas um pedacinho da história. A história em si é, às vezes, nada mais que uma narrativa semelhante em maior escala. O biógrafo muitas vezes limita-se a uma série de episódios da vida do retratado. A história de caso, que ocupa um lugar importante em diversos campos da psicologia, é uma espécie de biografia que se preocupa principalmente com o que uma determinada pessoa fez em determinados lugares e horas. Quando tinha 11 anos, Maria foi morar com uma tia solteirona em Maringá. As novelas e os contos podem ser concebidos como biografias ou histórias disfarçadas, pois os ingredientes de um trabalho de ficção, mesmo altamente fantasioso, são, de um modo ou de outro, tirados da vida. A descrição narrativa do comportamento de pessoas em épocas e ou lugares determinados faz também parte de ciências como arqueologia, etnologia, sociologia e antropologia. Estas narrativas têm seus usos. Alargam o horizonte daqueles que não tiveram em primeira mão experiência com dados similares. Mas são apenas as origens de uma ciência. A descrição do caso particular, não importa quão acurada ou quantitativa possa ser, é somente um passo preliminar. O passo seguinte é a descoberta de uma espécie qualquer de uniformidade. Quando contamos uma historieta para reforçar um argumento, ou relatamos a história de um caso para exemplificar um princípio, sugerimos a regra geral, não importa quão vagamente seja expressa. Raramente o historiador fica contente com a mera narração. Descreve os fatos para defender uma teoria de ciclos, tendência ou padrões da história. Assim fazendo, passa do exemplo singular para a regra. Quando um biógrafo acompanha a influência de um acontecimento primevo na vida posterior de um homem, transcende o simples relato e afirma, não importa quão hesitantemente, que uma coisa tenha causado a outra. A fábula e a alegoria vão além do contar casos quando sugerem uma espécie de uniformidade no comportamento humano, o que em geral fazem. A preferência pela firmeza de caráter e a descrença nas coincidências improváveis na literatura mostram que esperamos regularidade. Os usos e os costumes do sociólogo e do antropólogo descrevem o comportamento geral de grupos de pessoas. Um vago senso de ordem emerge de qualquer observação demorada do comportamento humano. Qualquer suposição plausível sobre o que dirá um amigo em dada circunstância é uma previsão baseada nesta uniformidade. Se não se pudesse descobrir uma ordem razoável, raramente poder-se-ia conseguir eficácia no trato com os assuntos humanos. Os métodos da ciência destinam-se a esclarecer estas uniformidades e torná-las explícitas. As técnicas de trabalho de campo do antropólogo e do psicólogo social, os procedimentos da clínica psicológica e os métodos experimentais rigorosos de laboratório estão dirigidos para este final, assim como os instrumentos matemáticos e lógicos da ciência. Muita gente interessada no comportamento humano não sente a necessidade dos padrões e critérios de prova característicos de uma ciência exata. As uniformidades no comportamento seriam óbvias mesmo sem eles. Ao mesmo tempo, relutam em aceitar as conclusões que tais provas inevitavelmente apontam, se não sentirem por si próprios a uniformidade. Mas estas idiosincrasias são um luxo dispendioso. Não é preciso defender os métodos da ciência na sua aplicação ao comportamento. As técnicas matemáticas e experimentais usadas para descobrir e expressar uniformidade são propriedade comum da ciência em geral. Quase todas as disciplinas têm contribuído para esta fonte de recursos, e todas as disciplinas se servem dela. As vantagens disto estão bastante demonstradas. Algumas objeções a uma ciência do comportamento. O relato de um evento singular não levanta problemas teóricos e não acarreta conflitos com as doutrinas do comportamento humano. As leis ou sistemas científicos que expressam uniformidades tendem a colidir com a teoria, porque reivindicam o mesmo território. Quando a ciência do comportamento atinge o ponto de lidar com relações ordenadas, encontra resistência entre os que mantêm lealdade a concepções pré-científicas ou extracientíficas. Essa resistência pode não se manifestar como rejeição explícita, mas sim como alegações quanto aos limites da ciência, muitas vezes expressas em linguagem científica.
A física, por exemplo, é citada como tendo abandonado o determinismo, sobretudo no nível subatômico. O princípio de indeterminação limita o acesso simultâneo a informações relevantes. Observar um evento implica renunciar a observar outro. Certos eventos tornam-se imprevisíveis, mas isso não implica liberdade ou arbitrariedade. O comportamento humano, embora complexo e restrito pelas dimensões do organismo, pode envolver processos afetados por esse princípio. Isso não invalida o controle, apenas indica que certos comportamentos podem escapar à previsão. Ainda assim, muitos aceitariam com satisfação o nível de controle que as ciências físicas alcançaram. A objeção de que a razão não pode compreender a si mesma também é evocada. Alega-se que o comportamento necessário para compreender o próprio comportamento deve transcender o comportamento compreendido. É verdade que o conhecimento é limitado pelas capacidades do organismo conhecedor, mas as leis científicas reduzem a necessidade de conhecer eventos particulares. Não é necessário saber tudo, mas sim compreender os tipos possíveis de fatos. Não há razão para supor que o intelecto humano seja incapaz de conceber os princípios fundamentais do comportamento. Outra objeção repousa sobre a distinção entre o geral e o singular. Argumenta-se que a ciência trata do geral, enquanto o comportamento do indivíduo é único. A história de caso parece oferecer uma riqueza incomparável frente às leis gerais. Essa dicotomia, no entanto, não é específica da psicologia. Em qualquer ciência nascente, as leis gerais parecem distantes da experiência particular. No início, a física também parecia árida ao lado da experiência cotidiana, até demonstrar ser mais precisa mesmo nos casos singulares. O progresso da ciência do comportamento tende a dissolver essa objeção. Um exemplo dessa objeção pode ser encontrado em Guerra e Paz, de Tolstói, que ironiza a medicina por não captar a individualidade das doenças. Embora cada pessoa manifeste uma combinação única de sintomas, a medicina desenvolveu princípios gerais que permitem descrever doenças e orientar tratamentos. A sabedoria intuitiva do passado foi em grande parte substituída por métodos clínicos. A mesma transição pode ocorrer no estudo do comportamento, à medida que uma análise científica substituir interpretações pessoais de eventos isolados. A crítica ao uso da estatística também aparece. Prevê-se que uma média populacional é irrelevante para um caso individual. No entanto, isso não é uma objeção exclusiva da psicologia. A física raramente trata de partículas isoladas, e quando faz, surgem os mesmos dilemas. Uma ciência do comportamento precisa aplicar suas leis ao indivíduo. Se tratar apenas de grupos, será limitada. Mas se aplicada ao indivíduo, seu valor dependerá dos resultados obtidos, e não de premissas a priorísticas. A complexidade do comportamento é invocada como barreira. A alegação de que ninguém pode prever a trajetória de uma mosca, enquanto átomos e cometas são calculáveis, é mais uma crítica às limitações humanas do que à ciência em si. Na verdade, certos comportamentos de insetos já são bem compreendidos. O custo e o interesse determinam o avanço nesse campo, não a impossibilidade teórica. A complexidade não implica autodeterminação. O desafio técnico não prova liberdade, mas apenas limita temporariamente a análise. Por fim, argumenta-se que a previsão do comportamento o altera. Prever que alguém comprará um carro pode levá-lo a escolher outro. Isso foi citado como explicação para erros em pesquisas eleitorais. Contudo, previsões podem ser mantidas em sigilo em contextos científicos. A interação entre observador e observado é comum a todas as ciências. Toda observação interfere no fenômeno, e o cientista deve considerar esse efeito. Ainda assim, é possível observar com mínima interferência, o que é buscado sempre que possível. A aplicabilidade prática da ciência do comportamento também é questionada. Mesmo que leis sejam descobertas, talvez não possam ser aplicadas sem controle das variáveis envolvidas. De fato, os laboratórios simplificam condições para isolar variáveis relevantes. Isso não invalida os resultados, pois na vida real já existe controle considerável. Instituições penais, militares, clínicas, escolas e o comércio aplicam rotinas e reforços. A publicidade, as artes e o governo exercem influência contínua. Com base nesses controles já existentes,
A ciência pode estender seus achados à vida cotidiana, tanto para fins teóricos quanto práticos. É preciso, portanto, compreender os processos em jogo e antecipar os desafios éticos e técnicos que surgirão.